Olá, queridos, bem-vindos à live 25 do canal. Hoje vamos ver o finalzinho do capítulo 2, alguns aspectos aqui do fundamento de apóstolos e profetas. Eu até coloquei no tema o Paulo prisioneiro de Cristo Jesus, que é o versículo 3, capítulo 3, versículo 1. Necessidade de a gente ver ainda mais alguns aspectos desse fundamento dos apóstolos e dos profetas, aqui do capítulo 2 ainda. Olá, Adriano, Paz, tudo bom? Paz, tudo bom? O meu áudio está ficando bom? Tá me ouvindo bem por aí? Eu estou te ouvindo, você me ouve? Tô te ouvindo bem. Tá. Então, joia. Vamos pedir ao Pai que nos guie, então, neste tempo, tanto a gente que fala como aqueles que ouvem, para que haja edificação e proveito. Pai, estamos aqui diante da Tua presença, na presença do Teu Espírito, e pedimos que Tu guie, oriente os nossos pensamentos e as nossas palavras. A mim e ao Adriano que falamos, e também a cada um que está ouvindo, possa ser ungido pelo Teu Espírito, para que haja proveito, edificação e vida manifesta, em nome de Jesus. Amém. Hoje, Amém. live 25, e a gente está terminando aqui o capítulo 2, e nós vimos o assunto da edificação começa pelo fundamento. Toda edificação começa por um bom fundamento. E o edifício de Deus tem um fundamento, não diria bom, diria excelente, que é Cristo, que é esta pedra principal de esquina, e essa pedra é lançada, ou os apóstolos e profetas têm parte na construção deste alicerce. Fundamento também é alicerce, também é base. Então, esse edifício de pessoas que nós estamos vendo aqui desde lá do versículo 12, 13, o material, né, que esse edifício é formado. São pessoas, gentios e judeus, chamados em Cristo Jesus para serem pedras vivas. E aí essas pessoas estão em cima de um fundamento, de um alicerce que é lançado pelos apóstolos e pelos profetas. Vimos um pouco os aspectos apostólicos, que são as palavras que aqueles 12 homens receberam de Jesus aqui na terra durante 3 anos e meio. E depois do Pentecoste, essas palavras, essas sementes foram avivadas no coração deles, e aí eles ensinaram, eles lideraram a igreja no comecinho ali. Então é o fundamento dos apóstolos. E também a questão do fundamento dos profetas, Adriano. Profeta, né? Você poderia trazer alguns aspectos sobre esse fundamento dos profetas? Então, a gente vê que Sim, são os dois aqui importantes, né? Apóstolos que lançam os princípios, lançam os fundamentos, lançam a palavra que vai germinar, e os profetas, e o trabalho dos profetas também é importante nessa fundação. exatamente. E eu acredito aqui que os apóstolos lançaram esse fundamento, podem lançar o fundamento porque viveram com o Senhor. Mas toda estrutura não, toda palavra profética que nós tínhamos a respeito de Cristo veio do Antigo. Ah, Então verdade. esses profetas aqui estão relacionados a toda a manifestação profética do Antigo Testamento que falavam de Cristo. E nós podemos citar alguns deles, mesmo que a gente não entenda como profeta. Por exemplo, Moisés. Moisés era um profeta. Abraão era um profeta. E muitos outros irmãos do Antigo Testamento que lançavam palavras falando a respeito de Cristo.
E esse fundamento, sobre esse fundamento é construído, então, toda a igreja. Que é o que havia no Antigo a respeito de Cristo e o que os apóstolos experimentaram da vida de Cristo. Por isso, esse fundamento é firme e não é abalável, né? É uma rocha. Nós temos, por exemplo, o profeta Daniel falando de uma rocha cortada não com auxílio de mãos humanas. Nós temos o profeta Jó falando que a terra ela é firmada sobre uma grande rocha. Nós temos Davi citando várias passagens em vários salmos sobre o ungido. Salmo 22, por exemplo, fala da morte do ungido, ele retrata muito bem isso. Então nós temos os apóstolos trazendo esse fundamento juntamente com os profetas. Muito bom. É interessante que eu confesso que eu não dava assim tanta atenção aos profetas, sabe? Às escrituras do Velho Testamento, porque é aquela coisa. Nós temos o novo, né? Para que a gente precisa da sombra e tudo mais. Mas ultimamente eu tenho percebido a importância dessa fundamentação profética, sabe? Do que está escrito no Velho. Muita coisa que está no Novo Testamento, nós temos um auxílio da própria sombra para explicar a realidade do Novo Testamento. Então, realmente, a gente precisa, irmãos, se você ainda não leu o Velho Testamento, leia, se fundamente, sabe? Como o Adriano disse, a gente precisa de base, a gente precisa de conhecer o fundamento para poder participar do edifício. Aqueles apóstolos, eles estiveram com Jesus e aí puderam lançar o fundamento do edifício. E aí o profeta, esse aspecto que você trouxe, Adriano, muito importante, do Velho Testamento, né? Muita coisa ali, quer dizer, tudo apontava, tudo dava sinais, indicações, era como placas que apontavam para Jesus, essa principal pedra de esquina, né? E aí disse Exatamente. Que essa pedra que os construtores rejeitaram, os construtores da época, né, os religiosos, os fariseus, veio ser a principal pedra da esquina, eleita e preciosa, eles não entenderam. Então a gente também precisa olhar o Velho Testamento como que com o véu retirado, como que o rosto descoberto, para poder enxergar a Cristo no Velho Testamento, nos profetas. Exatamente, porque quando a gente olha para os profetas, nós vamos ver tanto a divindade do nosso Senhor, quanto a sua humanidade. Nós vemos ele visitando Abraão, nós vemos ele lutando contra Jacó, nós vemos ele visitando Josué, nós vimos o Senhor lá na fornalha ardente com... eu tinha esquecido numa das lives passadas, né? Sadraque, Mesaque e Abednego são os nomes babilônicos de Misael, Ananias e Azarias. Então vemos o Senhor lá dentro. Então vemos aspectos divinos, porque recebe adoração, porque é criador, porque é soberano, e vemos aspectos humanos. Então esses aspectos divino e humano a respeito de Cristo que os profetas trouxeram, como Javé e filho de Javé, indicam claramente o fundamento. E aí nós temos mais a fundamentação apostólica, porque viveram e experimentaram isso. Então, tudo que os profetas falaram, os apóstolos experimentaram. E aí foram dentro da revelação apostólica, né, que o Pai trouxe para, por exemplo, Pedro, que nós já falamos, mostra quem é esta pedra. Quem é esta pedra que foi posta? Então, esses fundamentos todos que são construídos desde Gênesis, quando mostra um cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Então, mostra que o cordeiro foi
um animal teve que ser sacrificado para que Adão e Eva pudessem ser vestidos e estar perante o Senhor. Então, todos esses aspectos revelam esses fundamentos que são importantíssimos. E por falta desses fundamentos, alguns entram em algumas heresias, duvidando, por exemplo, da divindade do nosso Senhor, outros duvidando da humanidade do nosso Senhor, né? E sim, ele venceu como homem, embora sendo Deus. Muito bom. Esses assuntos são bases, são fundamentos, né? E se o povo não tem, disse o profeta, se não há profecia, o povo se corrompe. Então, se não há um entendimento, se não há uma base do povo de Deus sobre essa fundação de apóstolos e profetas, dá margem a, por exemplo, alguém se baseia num sonho, alguém se baseia numa visão, e isso se torna fundamento, se torna revelação, se torna a base de vida para um grupo de pessoas. Então as pessoas acabam se fundamentando em coisas que não são, em heresias. E isso também está predito, né? Que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos e eles iriam procurar ensinamentos que satisfizessem o desejo do seu coração, as suas carências, e não a sã palavra, a sã doutrina. Então, você que está ouvindo, preste atenção nisso. O que alguém fala tem que ser conferido com os escritos, conferido com os profetas e com os apóstolos. Esse fundamento está lançado, está escrito para nós, está aqui, é a Bíblia. Então, se a gente não conhece a Bíblia, é mais fácil, sabe, a gente ser enganado, ser iludido. Então, a gente precisa se fundamentar nisso. Fundamento de apóstolos e profetas. Precisamos de sustentação para construir o pensamento, a mentalidade da nossa vida. A nossa mentalidade não é construída, não deve ser construída baseada em sonhos, baseada em visões, baseada em algo que não está na palavra. Paulo mesmo falou, se vier um anjo do céu e estabelecer outro evangelho, outro fundamento, seja maldito. Então não tem como. A pedra principal é essa, o fundamento é feito pelos apóstolos, pelos profetas, a gente precisa conhecer isso, e se inteirar do texto, ler várias vezes, meditar, para aquilo ir se constituindo base na nossa vida. Mas aí a gente vai ler o texto aqui, de acordo com já essa clareza que a gente já comentou. O 20 diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então eu vejo aqui, Adriano, dois aspectos, né? A edificação do edifício é em cima desse fundamento, e a edificação das pessoas, no qual também vós juntamente sois edificados. Então há um aspecto corporativo aqui do edifício, um todo, né? E aqui a gente está falando de judeus e gentios desde o início. Nem só judeus, por exemplo, Adão, né? O primeiro, ele não era nem judeu. Então é todo o povo de Deus, desde o início até o último salvo, são todos, inclusive aqueles que já morreram, que eles já foram embora, fazem parte desse edifício, dessa edificação do Senhor. E esse edifício é bem ajustado. Existe um ajuste, né? De pedra com pedra aí, pedra com pedra sendo ajustado, mediante a unção do Espírito que ajuda, né, nesse atrito. Então, uma pedra junto com uma pedra, o óleo do Espírito, aí vai ajustar e vai se tornar algo coeso, algo forte, desse edifício que está em cima deste fundamento. Cristo, apóstolos e profetas. E aí o 22 diz dos aspectos mais individual. Vós juntamente sois edificados para a morada. Então, Deus mora em cada um. Essa morada de Deus no Espírito. Então, além
desse aspecto do edifício, que existe esse ajuste entre uma pedra e outra, então eu vou ser ajustado ao edifício em comunhão com outra pedra, ou seja, com outro irmão, com outro irmão, com outros irmãos, muitos irmãos, cada um é uma pedra e aí a gente é ajustado. E também a gente é edificado para que Deus more em nós, a morada de Deus no Espírito. E aí é o final, né, desse capítulo 2 aqui, Adriano. Na verdade, se nós fôssemos... Podemos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque sim. É um tema muito importante, onde algumas pessoas, creio que né, dentro da sua maioria hoje já sabe que não existe nada de mais sagrado num templo físico, né? E o templo somos nós, não são lugares, isso creio que os ouvintes que estão nos ouvindo sabem disso, isso é básico. E se há uma morada de Deus em nós, porque as pessoas então entendem que Deus está distante, como se orassem ao Deus que está longe e que tivesse que praticar algo para ele ouvir. Não, mas a palavra diz que nós somos a morada, então ele está em nós. Então ele está em mim agora, falando, e está agindo em mim, e está agindo em você, está agindo nos nossos irmãos, está em nós. E aí, se nós for falar sobre a edificação, lá no Antigo Testamento nós temos algumas dicas, né? Por exemplo, as tábuas do tabernáculo eram serradas e ajustadas, certo? E colocadas, mas o que unia as tábuas era o ouro. E o ouro diz da natureza do nosso Pai. Então, quando nós falamos que o edifício está bem ajustado, é porque o Pai tem ajustado esse edifício. E ajustar o edifício tem tudo a ver com o relacionamento entre os irmãos. Entre os irmãos. A posição de um irmão com outro irmão se relacionando, porque diz respeito à proximidade. Mas essa proximidade não é uma proximidade humana, porque, na verdade, há o ouro, né, que, como você falou, a unção, o óleo, que fica entre os irmãos. E nós precisamos experimentar isso de maneira contundente para que este edifício, né, que é o edifício santo de Deus, com pedras vivas, manifeste e expresse o próprio Deus. Não é de se estranhar que 6 coisas o Senhor se aborrece, a 7ª abomina a sua alma. E o que abomina é a contenda entre irmãos. Então, quando a gente está falando de relacionamento, nós estamos falando daquilo que, no meu modo de ver, Deus mais preza. Porque é entre a comunhão dele com os santos que, então, surge todo esse edifício. É a comunhão nossa com o Senhor. Este ajuste é feito pelo Espírito em nós. E aí nós crescemos como morada de Deus. Antigamente, até alguns irmãos ainda hoje falam que o templo de Deus é um lugar físico, né? Não, não é um lugar físico. Nós somos a morada de Deus no Espírito. Nós somos essa morada. E quando a gente fala que nós somos a morada, sim, Deus está em cada... Isso não é uma retórica ou apenas uma palavra. Isto é uma verdade. Ele está em nós, habita em nós. E a unção e a natureza dele em nós nos faz ajustáveis com os nossos irmãos. E aí surge um templo, uma morada de Deus no Espírito. Se bem que a morada diz respeito a individual, né? Porém, ele também mora coletivamente na igreja. Individualmente, coletivamente, existem esses dois aspectos dessa morada de Deus em espírito. Essa edificação,
Você estava falando aí, eu estava me lembrando, às vezes envolve o retirar algo, para a gente encaixar na outra pedra. Às vezes a gente precisa perder algo, perder uma quina, perder uma ponta, raspar, para que haja um encaixe perfeito. Então, cabe a nós deixarmos, permitirmos que o Pai ajuste, faça esse ajuste entre as pedras. E aí, às vezes é doloroso, mas a gente precisa permitir. E aí, o Pai vai poder se expressar através de uma relação. Uma pedra só pode revelar o poder de Deus, mas não vai revelar o relacionamento do Pai com a gente. Agora, 2 ou 3, não foi assim que Jesus falou? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou no meio deles. Então, onde há 2 ou 3, existe uma relação, existem pedras vivas que estão ajustadas. E aí, reunidos no nome dele, diz respeito a esse ajuste. Neste ambiente, Deus se revela. Deus revela a cada um de nós, no nosso particular, no nosso individual, claro. Mas na relação, esse edifício é visto. Não existe uma casa de uma pedra só. Uma pedra só não faz uma casa. Agora, o ajuste entre uma pedra e outra, e outra, e outra, e outra, esse edifício cresce e vai revelar muito mais glória do que uma pessoa individual, do que uma pedra só. Então, isso que está dizendo aqui, cresce para templo santo no Senhor, e fala da edificação para morada. Templo santo, que é uma construção de culto, uma construção de rituais. Hoje existem rituais da nova aliança, não tem nada a ver com aqueles rituais da velha, né? Aqueles revelavam os rituais da nova. Então, na nova hoje existe o levantar de mãos santas, o sacrifício dos lábios, que é o fruto do nosso amor para com o Senhor. Existem as nossas orações, que são como um incenso, que sobe também as narinas como um cheiro agradável. Existe o transformar do nosso entendimento, que é a lavagem da água pela palavra. Antes existia aquela bacia de água no edifício. Então, todos esses aspectos do velho agora estão revelados no novo, em realidade, em verdade, em espírito e em verdade. Agora, aquelas sombras não são mais necessárias. Hoje a gente tem a realidade dessas coisas. Esse templo santo e essa morada de Deus. Morada de Deus é onde Deus gosta de ficar, né? Você tinha comentado isso, esse aspecto de que você gosta de estar na sua casa. Eu também, eu gosto de estar na minha casa. Deus também. Deus gosta de estar na sua casa. Ele mora em nós, no Espírito. Amém. Quer iniciar o outro capítulo? Vamos, acho que dá. Ó, se você está com a sua Bíblia aí, acompanhe. Capítulo 3. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então, sempre que há edificação, também há guerra. Sempre que Deus está fazendo algo na terra, se levantam inimigos e querem atrapalhar. Foi assim na reedificação do templo lá de Zorobabel. Aqueles inimigos, Tobias, Sambalate, eles zombavam, eles criticavam, eles falaram mentiras ao rei para tentar impedir a construção. E aí Deus falava com eles, vocês devem edificar com uma mão e na outra mão vocês segurem espada. Ou seja, estejam atentos, vocês estão edificando algo, mas vocês são integrantes também de uma guerra. Então, edificação e guerra. E Paulo, o
que ele estava fazendo? Estava edificando, estava lançando fundamentos. E aí, o que houve? Ele foi preso em Roma. Mas aí, o aspecto que me chama a atenção aqui, que a gente pode comentar, é que ele se considerava prisioneiro de Jesus Cristo. Ele não se considerava prisioneiro de Nero, não considerava prisioneiro do imperador, não. Ele se considerava prisioneiro de Jesus Cristo. Ele tinha essa consciência, ele estava no meio da guerra, edificando no meio da guerra, mas ele tinha consciência de que tudo que acontecia com ele era por um propósito. Se ele estava preso, então, de alguma forma, Deus ia usar aquela situação, Deus estava senhor daquela situação e ia usar aquilo para o bem. E realmente usou, né? Se a gente tem o Efésios hoje, Paulo teve tempo para receber de Deus essa carta. Não só essa carta, mais da metade do Novo Testamento, né? Ele escreveu. E aqui ele estava preso em Roma, né, Adriano? Então, ele tinha essa consciência de que ele era preso, não de uma circunstância. Ele era preso de Jesus Cristo. E veja por o quê? 4:1. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor. Exatamente. Preso, prisioneiro de Jesus Cristo, e lá no 4:1 diz, preso do Senhor. Exatamente. Ele sabia que Deus não ia deixar ele experimentar uma circunstância que não fosse proveitosa para o Evangelho. E mesmo lá preso, tem relatos em Atos que ele evangelizava, que ele ministrava os soldados romanos, né? Às vezes que estavam presos com ele. Então, quer dizer, ele tinha essa consciência, ele não reclamava em nada. Ele tinha essa consciência de que ele estava preso, mas era por algo que Deus queria fazer através daquela situação. E por quê? Porque em relação aos gentios. Deixa eu ler de novo. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós. Ou seja, ele estava preso de Jesus por vós, os gentios. Por quê? Ele estava lançando fundamento e aí a circunstância levou a isso. Mas ele tinha consciência. Ele era preso do Senhor. Exatamente. E dentro dessa consciência, ele sabia exatamente que tudo cooperava para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Citei o próprio Paulo. Então ele não havia murmuração, porque ele entendia com clareza a respeito do propósito de Deus para a sua vida. E aí ele fala que ele tem alguns versículos, uma versão que fala que ele é preso no Senhor, e outra ele é preso do Senhor. Não sei se aqui é nessa versão que fala sobre isso, mas depois a gente pode trazer. E nas duas denotam essa confiança dele em Cristo Jesus, nessas coisas que estavam acontecendo. Nada, absolutamente nada, fugia do controle do Senhor, e a prisão dele cooperava com o Evangelho. Né? Por exemplo, se ele fosse muito imediatista, ele fala, eu poderia estar lá fora pregando, edificando vidas e pregando para pessoas, para multidões, certo? Mas o fato dele estar preso, e ele escreveu a maioria das cartas dele em prisão, o fato dele estar preso deu tempo para que ele escrevesse aos irmãos. E o escrito dele aos irmãos foi, teve um alcance que nós estamos lendo hoje. Então, algumas vezes, algumas coisas, a gente não consegue ver o todo, e Deus vê o todo. E Deus, como algumas pessoas pensam e ministram, não está tão interessado em tornar a nossa vida uma vida muito boa, regalada. Não é esse o interesse de Deus. O interesse de Deus é que conheçamos o seu Filho Jesus e cresçamos nessa imagem. E também possamos edificar uns aos outros em amor.
E qual foi a forma que, uma delas, né, que naquele momento Deus encontrou para Paulo? Deus encontrou para Paulo que ele fosse submetido a uma prisão e de dentro da prisão escrevesse uma carta tão rica que está abençoando os irmãos durante toda a história da igreja, né? Então, não podemos limitar na nossa cabeça. Eu não sei se Paulo tinha, eu acredito que não, a dimensão do alcance das suas ministrações por carta. Eu acredito que não. Mas Deus tinha. Então, essa confiança de Paulo no Senhor fazia com que ele experimentasse Cristo em toda e qualquer circunstância. Mesmo numa prisão, mesmo numa cadeia, mas experimentasse Cristo em toda e qualquer situação. Ele não estava ali reclamando por que Deus me deixou preso aqui, eu poderia estar lá, eu seria mais útil lá. Não. Ele, na verdade, entendeu em Cristo Jesus o que estava acontecendo e com esse entendimento ele pôde experimentar a vida de Cristo e ministrar aos irmãos. Exatamente. Eu lembro de José, né, também, preso, cheio de promessas, com aqueles sonhos todos, eram sonhos de Deus. E ele foi lançado àquela cova, depois ele foi vendido como escravo lá no Egito. A mulher de Potifar o enganou e ele foi preso de novo, estava lá na prisão. Nenhuma situação dessa ele reclamou, ele atribuiu a Deus que ele estava sendo maltratado, que ele estava sendo desperdiçado. Ele não estava pensando, poxa, eu com esses sonhos todos, eu vou ser... eu tenho uma posição importante, por que Deus não faz isso? Por que eu estou aqui preso? Por que essas cadeias, esses grilhões? Por que essa situação? Por que essa pandemia? Por que essa coisa? Então, a gente precisa aprender nessas situações a estar contente em qualquer circunstância. Pandemia, dificuldade, qualquer circunstância, é exatamente a circunstância que Deus quer que a gente esteja para frutificar. Então, vamos prestar atenção, vamos sair numa posição de murmuração e vamos aceitar que essa condição faz parte do tratamento de Deus para a nossa vida. E aí, assim, nessa situação, a gente pode frutificar. Como Paulo. Realmente, Adriano, eu acho que Paulo não tinha a dimensão da grandeza daquilo que ele estava fazendo ali, né? Imagina, pelos séculos, o quanto ele orientou os irmãos, né, a igreja, em todos os séculos, através das suas cartas, através desse fundamento apostólico. Ele é realmente parte da fundação de todo esse edifício de Deus. É algo muito grande, muito maravilhoso mesmo. E não importa aí, irmãos, Deus não é um Deus muito imediatista, né? Deus chamou um jovem de 75 anos para ser pai de muitas nações. E aí esperou a esposa dele ficar estéril e depois, quando ele estava já amortecido, com o corpo amortecido, com 99 anos, eles puderam ter um filho, né? Deus não é um Deus imediatista. Ele chamou Moisés para libertar o povo e quando Moisés estava no seu vigor com 40 anos, Deus o mandou para o deserto. E quando Moisés estava com 80, ele retornou para o Egito para então cumprir o propósito de Deus. Deus não é um Deus imediatista e nós podemos citar muitas outras situações. O próprio Senhor Jesus, né, com o maior ministério de todos, né, ele começou a ministrar com 30 anos, ele ministrou 3 anos e meio. E muitos de nós pensamos que o ideal seria ao contrário, né, preparar 3 anos e meio para ministrar 30. E ele se preparou 30 para ministrar 3. Deus não é um Deus imediatista que só olha o momento, ele é dono de tudo. Então, dentro disso, Paulo estava confiante no Senhor
E ele não era preso de Roma, ele era preso do Senhor, então ele via, ele percebia nisso, que havia sim um propósito. E dentro desse propósito ele pôde, então, depositar toda a sua vida e confiança no Senhor e continuar o seu ministério de onde estava. E isso causou exatamente o que nós estamos fazendo hoje. 2000 anos depois, né, 1980 anos depois, nós estamos falando a respeito dessa carta que foi escrita por Paulo. Veja que coisa interessante. Mas ele é um prisioneiro do Senhor. Então ele não é um prisioneiro de Roma. Ele não é um prisioneiro de circunstâncias. Ele não é um prisioneiro da situação. Ele é um prisioneiro de uma pessoa. Então ele é grato por esse estado em que ele se encontra. Então isso é interessante. E ele é prisioneiro do Senhor por o amor dos irmãos, né? Por vós, por nós. Veja, com isso Deus nos alcançou. Não queira ser irmão ou irmã que nem qualquer outro irmão, porque a pedra de edificação que Deus fez só você vai expressá-lo dentro daquele encaixe perfeito. E Paulo compreendeu isso, né? E muitos dos irmãos também compreendem isso. E nós devemos compreender isso. Paulo foi Paulo, desempenhou toda a função que Deus deu para ele. E com isso, com essa postura de não murmurar, mas de experimentar Cristo em toda e qualquer situação, ele pôde abençoar todos nós. Muito bom. Já são 5h37. 5h37. Já estamos finalizando o nosso estudo. Edifique outra pessoa, compartilhe essa mensagem com outro. E nós estaremos juntos de novo na segunda, 17 horas. Um grande abraço, eu já vou me despedindo por aqui. Tchau. Até mais, gente. Também vou me despedindo. Lembrando que amanhã, às 9 às 10, nós estaremos falando sobre Apocalipse. Estamos vendo Apocalipse capítulo 18, a Grande Babilônia. Até amanhã e até segunda, gente. Isso, vamos estar via Face, na página O Retorno do Rei. Vamos transmitir via Face. Tchau, pessoal. Até mais.